Existem muitos lugares fascinantes no mundo e este é um deles. Para aqueles que querem visitar a Tanzânia, este nome surge de imediato nas pesquisas e não é por acaso. A área de conservação de Ngorongoro liga a estrada de Karatu ao Serengeti, sendo uma das voltas tipicamente realizadas por agências turísticas e por turistas independentes. O viewpoint de Ngorongoro Crater e é assim qualquer coisa. E claro, ninguém quer deixar de ver uma das grandes atrações da Tanzânia, a sua cratera. Outrora um gigantesco vulcão, a cratera de Ngorongoro é um cenário de tirar o fôlego. Hoje é uma extensa área montanhosa com 600 metros de profundidade, com quase 3 milhões de anos, e serve de abrigo para inúmeros animais, incluindo os Big Five. Descemos até à cratera num safari organizado. E porquê? Porque enquanto estávamos em Portugal, lemos alguns comentários na internet que referiam as más condições de acesso à cratera. Fizemos as contas e o preço que iríamos pagar indo sozinhos ou através de uma agência não variava muito. Então, lá fomos nós. A estrada de acesso já se encontra empedrada e sem dúvida que teríamos feito sozinhos, mas também foi interessante irmos acompanhados por um guia. Na Tanzânia, todos os guias têm um curso superior e ao longo de 2 anos têm inúmeras disciplinas que os ajudam na identificação e interpretação de comportamentos animais. Ainda que estivesse com guia, queria estar atento a tudo. Não fosse escapar algum animal ou alguma interação interessante. Afinal de contas, o safari é para todos, por isso considero um trabalho de equipa. Enquanto circulávamos, aproveitei para fazer uma rotação de 360 graus. Estávamos cercados por paredes verdes. Estávamos mesmo dentro de uma cratera. Mas tinha à minha frente tantas zebras e búfalos que se tornava difícil acreditar nesta informação. Surreal. Existem muitos lugares fascinantes no mundo e este é um deles. Por vezes, torna-se complicado assimilar a perfeição criada pela natureza. Entre hipopótamos, flamingos, pelicanos, leões, chacais, até conseguimos observar pela primeira vez um carcal, e em pleno dia. E foi também neste dia que, pela primeira vez, um animal roubou-me comida. Agora, se estão à espera que vos diga foi um macaco, enganam-se. Foi mesmo uma águia. Isso mesmo. Já nos tinham avisado que as águias por aqueles lados gostavam muito de frango e que podiam ficar inclusive agressivas. Assim que comecei a comer os meus legumes, senti uma enorme pressão na minha mão. A águia tinha-me roubado comida do prato e ainda por cima tinha as unhas sujas. Como conseguiram perceber, nós já tínhamos feito a estrada principal da área de conservação de Ngorongoro para entrar e sair do Serengeti. Antes de passarmos os portões, é possível visitarmos um museu que tem informação geológica, histórica e também sobre flora e fauna. Entusiasmado. Portanto, estamos agora a passar no Ngorongoro para chegar ao Serengeti. Em relação à área de conservação de Ngorongoro, não estava à espera de encontrar uma diversidade paisagística tão grande. O trajeto inicia-se num cenário cerrado, que esconde animais. E à medida que vamos avançando, vamos conseguindo ver a forma desenhada das montanhas. Os Maasai e o seu gado começam a tomar conta das estradas. Daí o nome Área de Conservação,
É um local onde humanos e animais selvagens coabitam. Uns quilómetros à frente, a vegetação baixa e depois a árida começam a tomar conta dos nossos olhos. Um sinal de que estamos a entrar no Parque Nacional do Serengeti. E se queres saber como correu a nossa aventura sem guia no Serengeti, irei deixar aqui alguns vídeos. Não te esqueças de subscrever o canal para mais episódios como este.